conselheiros querem mandar, decidir tudo sozinho e você, síndico, tá se sentindo funcionário deles? Ou pior, os seus conselheiros não ajudam em nada, nem dão ar da graça no WhatsApp, simplesmente somem quando você mais precisa deles? E agora, hein, síndico? Nesse vídeo vamos falar sobre os conselheiros, o conselho seja fiscal, seja consultivo, as suas atribuições, o que eles podem, o que eles não podem fazer, onde eles podem te ajudar, quais são as suas verdadeiras atribuições, principalmente por que o condomínio precisa ter conselheiros, o que a lei fala sobre isso. E eu vou te esclarecer sobre a importância de ter um corpo diretivo participativo na sua gestão. Então, fica comigo até o final. E eu sou a Monique Alig, sou CEO da Result Cobranças, onde a gente está há mais de 10 anos ajudando síndicos, condomínios, administradoras imobiliárias a recuperarem o seu dinheiro sem nenhuma dor de cabeça e com custo quase zero. Então vamos começar pelo artigo 1356 do Código Civil. Eu vou dar uma lidinha aqui para você. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Vamos começar com a primeira pergunta. Pode ter mais que 3 conselheiros? Sim, desde que a sua convenção coloque alguma coisa, ou se não houver na convenção, desde que a Assembleia aprove a eleição ali de mais um conselheiro. Essa Assembleia ela tem autonomia para aumentar a quantidade. Existem convenções que vão trazer o conselho consultivo. E se essa convenção traz, não tem problema, você vai eleger o conselho consultivo ou os suplentes, como ela coloca ali. Porém, o próprio nome já diz, ele é para consultar. Não são as mesmas funções do conselho fiscal. Nesse vídeo a gente vai aprofundar sobre as atribuições do conselho fiscal. Monique, mas e no meu condomínio ninguém quer ser conselheiro, ninguém quer assumir essa bucha. Tem condomínios que as pessoas não querem se envolver, ou porque ele é pequeno, ou porque não querem assumir nenhuma participação ali na gestão mesmo, e não querem ser conselheiros. Tudo bem, não podemos impor que as pessoas sejam, não podemos obrigar ninguém a ser. Se não tiver ninguém que seja, o síndico pode seguir na gestão sozinho. Não é recomendado e até o final desse vídeo você vai entender o porquê. Mas tá tudo bem, pode seguir sozinho a sua sindicatura. Na prática, existem várias atribuições que o conselho fiscal pode ajudar na gestão do condomínio. Como, por exemplo, eu vou dar uma lidinha aqui. Verificar e fiscalizar os investimentos feitos para o condomínio pelo síndico, auxiliar na previsão orçamentária, seja para fazer ela ou para controlar se está sendo seguido aquilo que foi previsto. Contratar auditorias em suspeita de fraude por parte do síndico ou da administradora. Por exemplo, os condôminos estão suspeitando se o síndico está roubando, se a administradora está fazendo a gestão errada. Quem que vai atrás? Quem que vai correr atrás para saber, fiscalizar, ver se está certo ou está errado? O conselho. O conselho vai convocar e ir atrás de uma auditoria para esclarecer tudo isso. Cobrar o síndico se ele estiver inadimplente. Gente, isso acontece quando o síndico é morador, às vezes está devendo. Quem que vai cobrar ele? Os conselheiros, se eles estão acompanhando com rigorosidade, o que é a principal função deles nas contas do condomínio, eles vão ver que o síndico está devendo, então é a obrigação deles fazer essa cobrança. Fazer cumprir o plano diretor e o plano de ação no período de sua gestão. Não são muitos condomínios que têm, isso é novo, fazer um plano diretor, mas porque o síndico, o conselho também, mas ele tem um mandato de 2 anos. E aí, às vezes, vai trocando. Troca para um síndico profissional, depois um morador, ou entre um morador e outro. Ele troca essa gestão. E, geralmente, o que eu vejo na prática, os conselheiros permanecem os mesmos. Então, como essa gestão ela é rotativa, os conselheiros conseguem, se tem um plano diretor, eles conseguem fazer cumprir aquilo ali de acordo com o prazo. Porque tem manutenções, por exemplo, que você vai fazer a cada 4 anos, 5 anos, pintura. Não é todo ano ali, todo período da gestão do síndico que vai ter. E aí, nesse plano diretor, os conselheiros têm essa ação de ficar ali fiscalizando e fazer cumprir. Autorizar o uso do fundo reserva para determinada obra ou emergência, enfim. Então, o fundo reserva, ele demanda uma discussão muito grande em condomínio. Podemos utilizar, tem tanto no fundo reserva, então, para que ao invés de ficar fazendo chamada capital, a gente não utiliza esse dinheiro do fundo reserva para fazer tal coisa? Claro que a Assembleia, ela sempre vai
ter essa participação, essa liberdade e, óbvio, autonomia. Mas o conselho, às vezes, quando é uma obra emergencial que não vai dar para passar por uma assembleia, ele tem esse poder de olhar, analisar e auxiliar o síndico a autorizar. Ó, você pode, você não pode, vamos utilizar o fundo reserva para determinado fim, entendeu? E agora, comenta aqui nos comentários como são os conselheiros do seu condomínio. Tudo isso faz parte da função dos conselheiros. Porém, a sua principal função é fiscalizar as contas e emitir um parecer para a aprovação de contas. Não é aprovar as contas. Os conselheiros, eles não aprovam as contas. Quem aprova é a Assembleia, mas eles emitem o parecer deles sobre as contas. Então, eles têm que fiscalizar todos os gastos, o que entrou, o que saiu e emitir um parecer sobre aquilo. Se tá certo, se tá errado. Essa é a principal função do conselho. Tá, Monique, mas e como que fiscaliza as contas na prática? Eu vejo conselho participativo, conselho que não é participativo, e muitas vezes o conselho que não é participativo é porque não sabe ler, não sabe onde estão esses documentos, não sabe se tem um aplicativo, como que ele consegue, enfim. Então nós vamos falar aqui na prática rapidinho o que você deve olhar se você é conselheiro ou se você é síndico e quer passar esse vídeo para os seus conselheiros, para eles terem uma clareza de por onde começo, o que eu tenho que olhar, o que eu não tenho que olhar. Então a gente vai falar um pouquinho na prática sobre isso. E a primeira coisa é, se o seu condomínio tem previsão orçamentária, fica bem mais fácil do conselheiro conseguir olhar se aquela previsão está sendo cumprida, porque ele vai pegar ali por quadrantes o que está sendo gasto, o que está entrando, o que está saindo e ver se está batendo aquele valor. Então é bem mais fácil de fazer se tem previsão orçamentária. Eu sei que não é a realidade da maioria dos condomínios. Hoje, acredito que tá 50% que tem de previsão e o que não tem. Pelo menos nos condomínios que a gente trabalha, é assim que funciona. Então, com isso, separa ali um dia do mês, e olha essa documentação e olha o que está saindo de contas, o que está sendo pago, se está batendo com a previsão orçamentária. E aí fica bem facilzinho de fazer. Te organiza para que nesse período você consiga olhar ali rapidinho, questiona se tem alguma dúvida ou não, olhou se tem nota, se tem recibo, o que está certo, o que está errado e pronto, já deixa ali o teu parecer daquele mês. Ok, mas Monique, no meu condomínio não fazemos previsão orçamentária, é rateio de despesas mesmo, que entra, a gente divide ali pelos condôminos conforme a fração ideal ou enfim, como prevê a convenção e não temos a previsão. Como é que a gente vai fazer para fiscalizar? Gente, não tem jeito. Se você não tem previsão orçamentária, você vai ter que olhar toda a movimentação do teu condomínio. Primeiro, peguei o extrato bancário, vai olhar item por item do que foi pago e vai lá caçar na documentação do fechamento daquele mês e confrontar. Ah, isso aqui é uma nota fiscal desse serviço, tá batendo com o que saiu, tá batendo com o que saiu. Você vai ter que olhar item por item e validar. É assim que funciona. Para te ajudar, eu tenho um videozinho bem rapidinho sobre prestação de contas que tá aparecendo aqui no card e também vai ficar na descrição para você, ao final desse vídeo, assistir, que ele complementa, ele vai mostrar na prática a prestação de contas, como deve ser feita e interpretada principalmente. E as saídas tá ok, mas e as entradas? Eu preciso fiscalizar? Eu preciso ficar olhando as entradas? Claro, por quê? Para controlar a inadimplência. É ali olhando quem pagou, quem não pagou, que você vai entender o percentual de inadimplência, como está se comportando. E vai chegar lá no final daquele exercício, daquele ano, você vai identificar qual é o percentual de inadimplência, como que está funcionando as entradas. Principalmente se o dinheiro que está entrando para o fundo reserva está indo para o fundo reserva mesmo, ou não para cobrir furo ali de fluxo de caixa da inadimplência. Por exemplo, se é 10%, geralmente que é o que tem de fundo reserva da sua cota, então no meu condomínio tem que ter, sei lá, R$5.000 que vai para o fundo reserva. Esse dinheiro tem que ter essa destinação. Então não pode ser assim, entrou 10, saiu 10, tá no 0 a 0, tá ok. Não tem inadimplência. Como não tem inadimplência? Claro que tem inadimplência, porque era para ter sobrado esse dinheiro do fundo reserva, tá ok? Então tem que controlar as entradas também, principalmente para tomar uma providência em relação à inadimplência. E aí, você tá se identificando com esse vídeo? Então aproveita e já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações
notificações para você receber em primeira mão todos os nossos conteúdos que estão saindo semanalmente. Outra coisa em relação a isso, as entradas, e se no meu condomínio, num cenário perfeito ideal, e também pode acontecer, tá sobrando valor, tá sobrando o fundo reserva, tem ali um valor legal, a gente tá tendo uma arrecadação, a inadimplência tá baixa, então tá tudo certo. O que eu vou fazer? É muito bom você ter o fundo reserva e colocar ali um percentual de quanto você quer, ou qual que seria o ideal você ter acumulado. E assim, ó, gente, o fundo reserva, dá para fazer um vídeo inteiro sobre isso, porém, o fundo reserva, a finalidade dele não é acúmulo de capital, não é você colocar esse dinheiro para render e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Não, o fundo reserva ele tem uma finalidade, ele não é para enriquecimento do condomínio. Ok, você fazer essa gestão financeira e tá trazendo receita para o condomínio. Porém, se já chegou num valor X, onde vocês determinaram que é o bom para ter ali que é uma saúde saudável, para ter um financeiro saudável no condomínio, então pode falar com os condôminos e ver, será que continuamos arrecadando fundo reserva, dá para parar, ou enfim, segurar para ver se a gente vai utilizar ele? Não precisa ficar acumulando para ter um enriquecimento, essa não é a finalidade do fundo reserva. Gente, então essa é a principal função do conselho, fiscalizar as contas e não ficar fazendo uma oposição cerrada no síndico. Isso é completamente inadmissível. E eu vejo hoje conselhos querendo colocar síndico só para ter lá a assinatura no papel e o síndico resolve, mas quem decide aqui somos nós. Não é assim que funciona, não é esse o papel do conselheiro. O conselheiro, ele não é decisivo. Ele vai passar o parecer dele, mas quem decide, até porque quem tem a responsabilidade civil é o síndico. E síndico, se os seus conselheiros estão tratando assim, estão te intimidando a esse ponto, coloque eles no lugar deles. Fale, ó, a minha responsabilidade é essa, eu vou assumir esse risco. Então é a minha decisão que prevalece, por mais que o parecer deles seja contrário à sua opinião. Então não deixe isso acontecer, se imponha. Ouça os conselheiros, óbvio, eles são do corpo diretivo, eles fazem parte do condomínio, eles têm total autonomia para dar a opinião deles em relação a qualquer coisa, porém a decisão final ela é sua e você tem que deixar isso bem claro. Então por que é importante ter um conselho? Principalmente um conselho ativo, um conselho que torna aquela gestão muito mais participativa. Eu acho importantíssimo o conselho ele ser essa ponte também de comunicação com os condôminos, porque o síndico ele tá tomando decisões, ele tem um papel de gestor do condomínio, mas o conselho ele pode transformar essa comunicação com os condôminos também melhor, ele pode interferir com algumas opiniões, representando o coletivo. E eu enxergo o conselho como um braço direito do síndico, um braço para suprir essas demandas, principalmente quando o síndico ele não é morador. E eu sempre falo isso nos meus vídeos, que é importantíssimo formar pequenas comissões do condomínio, e isso o conselho pode ajudar. Eles, principalmente se tem o síndico profissional que não fica ali, o conselho tá ali, tá olhando, tá tendo esse contato com os moradores, então ele pode auxiliar nessas comissões ou, por exemplo, no engajamento social mesmo. Gera um senso de pertencimento àquela comunidade. E aí até no pagamento da cota, as pessoas sentem que aquele valor está sendo bem investido. Eu já vi casos de unidades que, principalmente condomínios, onde valorizou a venda do imóvel, porque tinha pessoas que gostavam daquela comunidade, gostavam do engajamento, das coisinhas que tinham, das tarefas, daquelas comissõezinhas, aquelas coisas, e queriam comprar a unidade naquele condomínio e aumentou a procura. Com isso, valorizou o valor do imóvel. Ao contrário, eu também vejo muito devedor. Quando a gente liga a cobrar alguma coisa, e principalmente devedor que não é aquele devedor contumaz, fala assim, olha, a minha cota é muito cara, não tem nada nesse condomínio, nem sei para que eu pago. O condomínio, às vezes, não tem nada mesmo em questão de piscina, em questão de área comum ou lazer, e aí essas outras situações, o que pode ser feito não é feito, é só um valor alto, então aquele valor que sai do bolso das pessoas tá caro para aquilo ali. Então, quando você tem essas comissõezinhas, essa comunicação, esse engajamento ali, tudo isso
proporciona para que a pessoa sinta que o dinheiro dela também está sendo bem investido. Então, gente, vocês têm que pensar assim, ó, o condomínio ele não é um conjunto de tijolos que formam um prédio. Não pense na gestão, seja conselheiro ou seja síndico, dessa forma. Tenha isso em mente, que o condomínio ele é feito por pessoas. E com certeza, se você tiver isso como prioridade, ingerir primeiro pessoas e depois tijolos, a sua gestão com certeza vai ser um sucesso. Seja você síndico, seja você conselheiro, tá bom? E muito obrigada por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Chiô, gravando. Essa foi boa. Cuspiu, chegou a fazer até uma sombra. Ai, Deus.